A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Vamos a mais um devocional nesta segunda-feira. Amém? Dia 15/2/2021. Sou o diácono Ronaldo e hoje nós vamos falar em Deuteronômio 31:6. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 31:6. Em nome de Jesus. Lá diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, que o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Pai, sabemos que o Senhor tem grandes bênçãos para a nossa vida, o Senhor tem conquistas, eu tenho uma Canaã para cada um de nós. Se não nos posicionarmos para tomar posse da nossa Canaã, nós acabaremos ficando apenas observando as coisas que acontecem à nossa volta. E não entraremos na terra e não tomaremos posse dela e nem permaneceremos na terra que o Senhor tem para nós. Nos ajude e nos dê, como diz na tua palavra, nos dê aqui força, ânimo, tira o medo do coração do teu povo, tira o espanto do coração do teu povo diante do inimigo e coloca no nosso coração e na nossa mente a certeza que o Senhor está conosco. Não nos deixará em toda situação e nem nos desamparará. Em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Glória a Deus. Conforme você pode ler aqui em Deuteronômio, se você depois dar uma lida no capítulo 31, você vai ver que Moisés estava para morrer, para deixar o seu cargo, sua função. Estava na idade de 120 anos e ele não ia mais entrar, porque o próprio Senhor falou que ele não ia entrar, ele não ia passar o Jordão. E Josué estava para tomar posse no lugar dele e assumir então o povo para passar adiante e levar o povo para a terra prometida, para que o povo entrasse na terra que Deus prometeu. Só que veja bem, para que o povo entrasse na terra que Deus prometeu, haviam nações que haviam possuído a terra deles. Por quê? Por causa do tempo que eles demoraram para obedecer ao Senhor. Ficaram 40 anos no deserto, a desobediência, a falta de posicionamento do povo fez com que o inimigo tomasse conta da terra que pertencia a eles. Então eles precisavam tirar as nações da terra que eram deles, que Deus ia dar para eles. E Josué ia diante deles, e o povo seguiria o que Josué passasse através do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que embora Josué passou adiante do povo, por que Deus escolheu Josué para que exercesse o cargo que era de Moisés? Porque Josué teve um posicionamento, Josué desejou tomar posse da terra. Josué tinha um espírito diferente. Josué, ele tinha uma mente, um coração voltado para aquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes nós não somos levantados, nós não somos colocados diante de grandes vitórias e acabamos não vivendo grandes vitórias porque nós não estamos com o nosso espírito, com o nosso ânimo, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus. Nós colocamos os nossos interesses, aquilo que nos agrada, aquilo que é a nossa vontade na frente do Senhor. E por isso nós não vivemos grandes maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu quero te dizer hoje, nesse devocional, Deus está te dizendo que Ele precisa de você para que você entre na terra. A terra já é tua. Deus já liberou a tua Canaã. Deus já te deu, a tua bênção já está liberada nos céus. Você só precisa fazer com que ela aconteça agora aqui na terra. E é por isso que Deus fala, esforçai-vos. Precisa ter um esforço, você precisa desejar, você precisa crescer no conhecimento da palavra, você precisa ter ânimo na hora de fazer as coisas para o Senhor, na hora de se colocar diante do Senhor. Você precisa tirar o medo diante das situações que vão aparecer na tua frente, que vão querer fazer você ficar com medo diante delas. E você não pode se espantar diante dos inimigos.
Por quê? Porque Deus está contigo. O Senhor vosso Deus, Ele vai convosco. Só é você prestar atenção, pedir, clamar, chamar a presença de Deus para a tua vida. Deus não vai te desamparar, meu amado, mas a questão é, você tem desamparado a Deus? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Quando você se depara com situações em que você precisa tomar posse, você precisa vivê-las, e se levanta o inimigo para querer dizer que você não vai entrar e não vai vivê-las, o que você tem feito? Você tem deixado o medo entrar no teu coração? Você tem deixado o desânimo entrar no teu coração? Você tem se espantado diante do inimigo? Pois Deus está te dizendo para você não permitir que isso aconteça. Deus está contigo. Você precisa entrar na presença do Senhor. Você precisa chamar o Espírito Santo para a tua vida. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus, do conhecimento, da palavra, da autoridade do Senhor, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tome esse desejo na tua vida. Coloque na tua vida como meta. Eu preciso ter o mesmo espírito que Josué tinha. Eu preciso ter o mesmo espírito que Josué tinha. Deus tem bênçãos para a minha vida. E eu preciso me posicionar para viver essas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. E o único meio é não tirar os olhos do Senhor. Não tirar os olhos da palavra de Deus. Não tirar os olhos das coisas que tem na palavra de Deus e me alimentar diariamente disso, para que eu possa tomar posse de tudo aquilo. Tira o desânimo, se esforça e vai para cima, porque Deus vai liberar grandes bênçãos nesta semana para a tua vida e daqui para frente também, se você tomar esse posicionamento. Você crê? Você crê? Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Somente se esforce, se anima, não tenha medo e nem se espante. E já que você sabe que Deus está indo contigo, então você busque ao Senhor para sentir a presença do Senhor nesses momentos. Você precisa sentir a presença de Deus nesses momentos. Porque se você não sentir a presença do Senhor nesses momentos, você não vai conseguir realizar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Toma posse em nome de Jesus e que essa segunda-feira seja uma segunda de vitória, para que a tua semana seja uma semana de vitória e que daqui para frente você possa ter esse espírito de Josué na tua vida, em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Pegue a tua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos meditar junto na palavra de Deus. É bom você estar lendo comigo o versículo do devocional desta manhã de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Eu, pastor Dr. Jair Carneiro, estou aqui para trazer mais um devocional até você. Mais um momento com Deus. Eu quero meditar com você nesta manhã na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente, sede forte. A palavra de Deus aqui deixa para mim e para você, meu irmão, 4 qualidades que o cristão tem que ter. 4 qualidades. No momento de perseguição, no momento que estamos passando de pandemia, no momento que estamos passando de grande luta, de grandes perseguição, de falta de emprego, pessoas pensando em necessidade, Deus manda, a primeira coisa que Deus fala para mim e para você, é para que nós venhamos vigiar. É a primeira coisa, Deus fala de orar, vigia, seja vigilante. Não olhe para a dificuldade, olhe para o Calvário, olhe para Cristo. E a segunda coisa que Deus quer que nós continuamos, que nós ficamos firmes na fé. Por que a palavra diz para mim, estar firme na fé? Por quê, irmão? Porque se nós não tivermos fé, irmão, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você perder a fé, irmão, você perde toda a graça do Evangelho. Você perde toda a alegria de servir a Deus. Toda a alegria de estar na presença de Deus, meu irmão. E a terceira coisa, irmãos, ser uma pessoa que todos vão olhar e ver que você é uma pessoa transparente, uma pessoa que tem firmeza,
Portai-vos varonilmente, valoroso, cheio de Deus, cheio de a palavra do Senhor. Somente confia no Senhor e na palavra do Senhor, que Ele é Deus para te abençoar, que Ele é Deus para te renovar, que Ele é Deus para te transformar e para te purificar para a glória do nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, meus irmãos, e a tua misericórdia é de geração a geração. Deus fala para mim e para você, Ele é mais devocional. É uma palavra, irmãos, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa maneira de pensar. Você que parou um minutinho para ouvir esse devocional, você que veio dar privilégio à palavra de Deus, você que veio se alimentar da palavra, tem essas 4 qualidades, essas 4 atitudes na tua vida para que você vença. E a última aí é ser forte, forte para resistir, forte espiritualmente, ser forte na vida de comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. A Bíblia diz que o cristão, irmãos, ele tem que ser usado diante dos problemas, diante das dificuldades. Aleluia, glória a Deus. O cristão, meu irmão, ele tem que se basear no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. A Bíblia diz que nós temos que ser usados, irmão, e ter essa atitude em nossa vida, para que Deus abençoe, para que Deus ajude, para que Deus guarde, para que Deus nos ensine a fazer o teu querer diante dos momentos mais difíceis na vida. Esta é a palavra que eu deixo para a tua edificação, para o teu fortalecimento nesta manhã de quarta-feira. Eu aqui estou trazendo este momento com Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te edifique e te fortaleça e te dê graça para que essa palavra esteja firmada no teu coração. Glória a Deus. Meus amados, hoje à noite, a partir das 19h30, estará na Rádio Web Nova Cumbica, meu amigo presbítero Luiz, da Igreja Vaso do Oleiro, do meu pastor Francisco, ali, glória a Deus, do Jardim São João. Ele estará com a programação abençoada nesta noite, trazendo edificação para você, trazendo fortalecimento para você. Então não deixe de ouvir esta rádio, não deixe de ficar ligadinho nesta rádio, que só traz alegria. E é louvor 24 horas, meu irmão, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. E daqui a pouquinho vamos orar, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Fernando, da Comunidade do Rei, aqui do Parque Cisper, São Paulo, amém? Deus abençoe a todos, tá? Que estão aí ouvindo esse devocional, a todos os ouvintes aí também do nosso grupo, esse grupo que é uma bênção aqui, para também os ouvintes aí da Rádio Nova Cumbica, e um grande abraço aí ao pastor Jair, amém? Esse devocional de hoje aí, vamos falar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Mas em específico a palavra de Deus está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13. Livro de carta que foi escrita por apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé. Em algumas traduções diz ousadia, né? Na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai,
Muito obrigado, meu Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade. Estamos aqui reunidos nesta manhã, onde estamos aqui nesse momento de consagração, de devocional, com todos os irmãos. Então venha, Pai amado, com a Tua palavra que é viva e eficaz. Pai, venha com a Tua palavra e direcione-a para o qual está sendo enviada, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos e amados, a palavra aqui, ela diz a respeito dos deveres dos bispos e diáconos, né? Cada igreja chama o obreiro, né? De uma maneira, né? Uma chama de apóstolo, uma chama alguns de apóstolos, outros bispos, né? Mas enfim, e vem uma pergunta, né? Como se formar uma igreja, né? Para se formar uma igreja, irmãos, é preciso de ordenança, né? É preciso de cargos, responsabilidades, para assim que seja tomada decisões. Isso para o âmbito, né, de que a igreja tem uma ordem, né, uma decência, né, para aqueles que querem servir como líderes da igreja, né. E existe aqui alguns requisitos, e o apóstolo Paulo vem falando sobre alguns assuntos, mas nós vamos nos abster aí em questão ao versículo 13, ao qual foi solicitado para que meditássemos na palavra nesta manhã, amém? E uma das palavras que nos soa forte é a questão da palavra de confiança na fé, né, irmãos? A questão aí dos diáconos, né? Podemos abranger aí, né, para os obreiros, líderes de igreja que estão à frente de algum trabalho, um dirigente, né, um pastor. E essa palavra confiança na fé, que realmente para mim particularmente se traduz em fé, né? Mas algumas traduções ela vem relatando a questão de ousadia, né? Uma ousadia na fé, ousadia ao falar, amém, irmão? Ousadia ao falar. E é muito interessante que a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ela relata o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, fala essa questão de falar da fé com ousadia, né? E traz o exemplo de Pedro e João, né? Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Veja que eles falavam com ousadia, amém? Essa é uma característica. Só vai falar com ousadia, meu querido, quem tem fé, quem tem confiança em Deus, na palavra de Deus, quem tem experiências com Deus, quem é homem de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo colocou alguns critérios ali, e um dos critérios eram esse. E veja também que interessante, né? Em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui a minha Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 12, diz assim: portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia em falar. Amém, irmãos? Glória a Deus.
servimos-nos de muita ousadia no falar. Esse homem de Deus deve ter segurança na fé em Cristo. Louvado seja Deus. Bendito é teu santo nome, Jesus. E essa ousadia, esse poder, nada mais é do que o poder do Espírito Santo de Deus, que se reveste sobre esse homem de Deus para pregar a palavra de Deus e ter a autoridade de Deus dentro da igreja, do ministério, do trabalho que é desenvolvido por esse homem de Deus. Amém? Quando eu digo homem de Deus, uma mulher de Deus também. Amém, irmãos? E o Espírito Santo logo fala aos nossos corações, né? A questão de quem? A questão de Estevão, né? É um grande exemplo aí da igreja, um mártir. Estevão, ao falar, dava grande testemunho do poder, né? Olha só o que diz lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, versículo 5. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, olha só, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que maravilha. E lá no versículo 8, diz novamente sobre Estevão. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. E aí o Espírito Santo de Deus te pergunta nessa manhã: como você está servindo? Você serve ao Criador, ao único e verdadeiro Deus? De que maneira que você serve? De qualquer maneira? Ou você serve como Estevão? Quer servir bem, meu irmão? Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Pai amado, entre nos nossos corações, Pai, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, Pai amado. No nome santo de Jesus, Pai, que venha mudar as nossas atitudes, o nosso caráter, o nosso trabalhar, Pai amado, o nosso pensar. Espírito Santo de Deus, nos molda conforme a Tua vontade, para que a cada dia possamos ser semelhantes ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Um ótimo dia para todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fala é o irmão Francisco, aqui da cidade de Guarulhos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pastor presidente Clementino de Oliveira Barbosa. Queridos irmãos, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, de qual nos concede de meditar um pouco em sua palavra e fazer uma reflexão sobre aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado ao longo dos anos, nessa nossa jornada e nessa nossa caminhada. Deus, por misericórdia, tem nos ajudado a compreender a nossa vocação através do Espírito Santo. Paulo, ele falando com seu filho na fé, isso está registrado em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7,
ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele fala: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em tempos de dificuldades, em tempo onde o medo fala mais alto, onde as sombras ela nos rodeia, né? Trazendo aos nossos corações inseguranças, incertezas, devemos voltar os nossos pensamentos para Deus, o qual, pela sua palavra, ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. Lembrando de Salmos, né? Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, luz para o nosso caminho. Verdadeiramente, Deus tem sido a nossa proteção em tempos de dificuldade. Em tempos de guerra, Deus ele é a nossa fortaleza. E Ele mesmo diz, através do profeta, para não temermos. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Isso Paulo passa para o seu filho na fé. E faz esse registro para que nós veja, irmãos, nós há mais de 2000 anos depois pudesse olhar para esse fato e observar quão poderoso é o nosso Senhor. Quão poderoso é aquele que nos chamou, porque não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de liberdade, um espírito que nos traz segurança quando tudo parece incerto, um espírito que nos tranquiliza quando tudo parece fora de ordem. Este é o nosso Deus. Vamos lembrar aquilo que Paulo disse a Timóteo. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Que possamos olhar para esta passagem e ter dela segurança para continuar a nossa jornada, olhando para Cristo, o autor e o consumador de nossa fé, e vislumbrando os verdes pastos, que possamos nos momentos incertos de nossas vidas, quando acharmos que tudo se perdeu ou tem se perdido, olharmos para Ele e ver que nas mãos dEle e pela vontade dEle, tudo acontece. E Ele, de forma alguma, perdeu o controle das coisas que se desenrolam nessa vida. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe e que o Espírito Santo fale melhor em vosso coração. Deus esteja com todos. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da nossa querida e amada rádio, a qual nós temos a honra aí de estar sendo abençoado pelo nosso pastor Jair, nesses dias tão difíceis a qual estamos atravessando. Essa rádio Nova Cumbica, em Guarulhos, tem levado a palavra de Deus até os nossos corações. Quero vos aqui vos cumprimentar. Aqui quem fala é o vosso irmão presbítero, irmão Jorge, aqui do sul de Minas Gerais, congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões,
Temos ali como pastor presidente, nosso pastor Salvador Antunes, um grande homem de Deus, o qual nos inspira a cada dia mais permanecermos firmes e fiéis na presença do nosso Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes desta palavra, neste momento quero aqui trazer uma breve palavra para a sua meditação, para a nossa meditação, pois somos uma só igreja, estamos num só propósito de buscar a presença do nosso Deus, de poder estar a cada dia mais com os nossos corações ardendo pela presença do nosso Jesus. E só existe um caminho para que nós venhamos então acender a chama do nosso coração. É a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus, a palavra de Jesus Cristo é que faz o nosso coração palpitar de alegria. E eu quero aqui meditar com os irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 16, aonde o escritor ele veio trazer esta mensagem para os irmãos hebreus ali do primeiro século, aonde estavam eles enfrentando diversas dificuldades e barreiras, muitos problemas doutrinários, costumes e etc, e perseguições de todos os lados haviam assolando aqueles cristãos judeus. Mas a palavra de Deus é aquela que liberta de qualquer crendice, de qualquer credo, de qualquer sistema. E o escritor inspirado por Deus aqui, ele vai aconselhar então estes irmãos dizendo o seguinte, no versículo de número 4 de Hebreus, no capítulo de número 4, verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Observa-se que o escritor aqui usa a palavra cheguemos com confiança ao trono da graça, ao incentivo de buscarmos a Deus, o incentivo de aproximarmos de Deus, o incentivo a buscarmos a presença de Deus, o incentivo a romper as barreiras que nos impedem de aproximar, de caminhar na direção de Deus. E ele vai dizer que nós precisamos fazer isso, chegar a Deus com confiança, com certeza absoluta, uma vez que nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o quão grande é o amor de Deus expresso na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós conhecemos o amor que emana do nosso Pai, então isso nos dá liberdade, nos dá acesso livre diante do trono do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o escritor ele vai então de mensagem enviar a esses irmãos dizendo: olha, vocês precisam chegar com confiança ao trono da graça para que possamos, ou para que vocês possam alcançar a misericórdia de Deus. Deus nosso Pai, ele é misericordioso, longânimo, benigno. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que desde o princípio da criação de todas as coisas, ele expressa a sua misericórdia, ele expressa a sua grandeza, ele expressa o seu amor em todos os sentidos da existência da humanidade. Deus sempre esteve com a sua graça e misericórdia derramada e expressa na sua criação. E então o escritor vai dizendo assim, e a chegar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vamos lá, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Temos hoje à direita de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, este que foi enviado por Deus, esteve na terra, diz a palavra do Senhor, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se esvaziou da sua glória, se esvaziou dos seus poderes e privilégios, vamos assim dizer, no mundo espiritual e celestial, e se fez forma de homem, e esteve aqui, caminhou com os apóstolos, padeceu perseguição,
pobreza, padeceu diversidades de dificuldades, mas esteve ali na forma de homem, sendo este 100% Deus, diz a palavra do Senhor, e 100% homem. Ele não fraquejou, ele não pecou, mas Jesus, que hoje é o nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por nós, cumprindo todos os requisitos da antiga aliança. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei, todos os requisitos, desde ali das ordens dadas de Moisés, a Deus a Moisés e Arão na construção do tabernáculo, na separação dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, levando este sacerdote os sacrifícios do povo, e o sumo sacerdote uma vez por ano entrando no lugar santíssimo e ali oferecendo o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do pessoal ali que estava então se consertando com Deus. Então Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, ele vem e ele paga então esse preço por todos nós, e ele sentiu a nossa necessidade, ele sentiu o que é padecer como homem nessa terra carnal, mas Jesus, ele cumpriu o seu ministério e ele ocupa hoje um lugar de destaque. Ele está nos céus como nosso intermédio, como nosso advogado, como nosso sacerdote, e ele está ali para nos ouvir, para nos atender no sentido de que uma vez que nós agora estamos servindo a Ele, somos filhos dele, estamos servindo ao Senhor com alegria, somos libertos pela palavra de Deus, nós possamos então ter esse acesso, esse direito, essa certeza de que nós precisamos buscar o trono, a graça de Deus. Então, meu amigo, meu irmão, não desanime, não se esmoreça, levanta a tua cabeça, abre o seu coração nestes dias a qual nós estamos atravessando, sabendo que Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, ele nunca mudará. A sua palavra não passa, passará céus e terra, mas sua palavra permanece para sempre. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, também no versículo 19, ele vai dizendo o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que nos dá essa ousadia, o que nos dá esse direito, o que nos dá essa confiança de entrarmos no trono da graça de Deus, não é a nossa eloquência, não é as nossas belas palavras, não é os nossos cursos filosóficos, teológicos e etc. Não, é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus o Cristo. Hoje nós temos acesso ao lugar santíssimo, a graça, a presença do Deus Todo-Poderoso através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Então tenha essa confiança, tenha essa certeza de que as suas orações, suas petições são ouvidas pelo nosso Deus, e Ele não deixa ninguém de mão vazia, Ele responde todas as nossas orações. O escritor vai dizendo aqui: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então tenha essa certeza no seu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Não feche o seu coração para Jesus em meio à circunstância. Talvez você tenha batido na porta, a porta não tenha se abrido. Talvez você tenha um propósito com Deus e as coisas não tenham acontecido para que você venha estar realizado em Deus. Mas continua buscando, continua perseverando, continua orando, continua louvando, continua servindo a Deus, continua confiando em Deus, ainda que parece que as coisas não vão acontecer, mas seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus que persevera. Deus com certeza lhe dará a resposta, Deus com certeza enviará a vitória para a sua vida. Amém, meu querido, a minha querida? Então este é o versículo para esse dia de hoje. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é lindo e maravilhoso, e com certeza o desejo de Deus é que você seja abençoado. Bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de bênção e não pensamentos de mal. Então Deus quer sempre o nosso melhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenha um ótimo sábado na presença do nosso Pai. Amém, Jesus.